Ok, nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas aí pela nossa juventude e a nossa expectativa é que a gente possa ajudar você a lidar com algumas questões, com algumas dúvidas, né, que você porventura tenha. E a primeira pergunta é em relação ao livre-arbítrio. Será que o homem tem livre-arbítrio? Como é que nós podemos embasar isto na Bíblia, nós os que acreditamos, né, nessa prerrogativa humana? Pois bem, uma doutrina tem que estar fundamentada em todo o contexto bíblico. E se tem uma doutrina que está fundamentada, embasada, arraigada no contexto geral da Bíblia, é de fato a questão do livre-arbítrio. Pois bem, é provável que haja várias concepções diferentes sobre o que seria o livre-arbítrio, como é que se entende essa questão, mas para nós aqui a gente vai pensar no livre-arbítrio como essa prerrogativa que o próprio Deus deu ao homem de ser o árbitro ou o juiz da sua própria consciência. Deus nos fez como seres moralmente livres e, portanto, responsáveis, e isso significa que nós podemos fazer escolhas e, evidentemente, que nós temos que arcar também com as consequências das escolhas que nós fazemos. Pois bem, como é que nós podemos embasar isso na Bíblia? Eu quero citar alguns textos, dentre muitos outros que a gente poderia listar aqui, e você que nos acompanha pode depois conferir na sua Bíblia. Nós vamos começar de Gênesis, logo da criação do homem, Gênesis 1:27, quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vejam bem, o homem não é uma máquina, o homem não é um robô que foi programado apenas para obedecer a Deus. Quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, quando Deus reflete em nós essa imagem, significa, dentre outras coisas, que nós somos moralmente livres e responsáveis, evidentemente. Você só pode imputar culpa, você só pode responsabilizar aquela pessoa que é livre para tomar decisões. Isso aconteceu também com os anjos. Por que nós temos hoje aí o diabo, né, que originalmente era um anjo de luz e com toda a hoste celestial? Porque Lúcifer também e os anjos foram criados com essa prerrogativa, a capacidade de fazer escolhas. E eles escolheram o lado oposto da vontade de Deus. E Deus permitiu. Deus não os obrigou a servi-lo. A mesma coisa aconteceu com o homem. Então, logo adiante, no capítulo 2, verso 17, Deus vai dizer a Adão: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente você morrerá. Então vejam, né, que está estabelecido aqui com muita clareza esta prerrogativa, esta capacidade dada a Adão e Eva, que ali representavam a raça humana, entre permanecerem no estado em que foram criados, o estado de pureza e de santidade, ou então tomar um outro caminho, transgredir, romper com Deus. E Adão e Eva decidem comer o fruto e Deus não os impediu. Por quê? Porque eles eram moralmente livres e responsáveis. Quando nós caminhamos aí por toda a Bíblia, a gente vai ver esse princípio aí sempre apresentado, desde os profetas, a lei, até chegar ao Novo Testamento. Então eu cito aqui mais um ou dois textos do Velho Testamento e quero citar alguns também no Novo Testamento. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz para o povo assim: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eu tomo os céus por testemunhas disso. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e a sua descendência. Então, a gente vê claramente que o homem podia optar, né, podia fazer uma escolha. Josué faz a mesma coisa, escolhei hoje a quem haver de servir. João 3,16 também diz que Deus enviou o seu Filho,
para que todo aquele que nele crê, olha aí, o homem tem que exercer essa prerrogativa da fé. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse 3:20 vai dizer que Jesus está à porta, que ele bate e ele espera que a pessoa abra o seu coração, e ele diz: aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei. E eu quero finalizar com Lucas 13:34, quando Jesus lamenta sobre Jerusalém, que rejeitou os profetas, e ele diz: olha, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas tu não quiseste. Então, Jesus expressa o desejo de Deus de salvar aquele povo. Mas esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, ela esbarrou exatamente nesse livre-arbítrio. Então Jesus fala: eu quis, mas tu não quiseste. O que prevaleceu? Infelizmente, prevaleceu a vontade daquela cidade, que foi o caminho da rejeição. E como nós sabemos, Jerusalém foi completamente devastada, e cumprindo-se uma profecia de Cristo a respeito daquela cidade. E esse princípio, meus irmãos, está muito bem fundamentado na Bíblia. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então isso mostra com muita clareza que o homem tem sim esta prerrogativa dada por Deus de escolher livremente sobre as questões da sua vida, especialmente sobre as questões espirituais. Vamos então à próxima pergunta. A próxima pergunta fala o seguinte: nós participamos da salvação? Eu acho que essa pergunta está vinculada à primeira. Se o homem tem liberdade de escolha, então será que o homem participa da salvação, da sua própria salvação? A resposta é não e sim. E eu quero explicar por quê. Do ponto de vista da redenção, não há nenhuma participação humana. É Deus quem toma a iniciativa da nossa salvação, é Deus quem faz a provisão para a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós, foi o sangue precioso dele que foi derramado por nós. Então, Deus prepara a mesa, mas ele nos convida agora para cearmos com ele. Onde é que entra a participação humana? No reconhecimento da obra de redenção que Deus fez em Cristo Jesus e o arrependimento e a fé em Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que há um elemento humano, não é? Quando o homem, reconhecendo que não pode salvar-se a si mesmo, reconhecendo que a justiça que nós precisamos está no Calvário, então ele vai ao Calvário quebrantado, arrependido, à semelhança de uma criança, com toda a humildade e sinceridade de uma criança, e ali então ele recebe o perdão de Deus, ele recebe a sua redenção.